Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite. Na verdade, a minha saudação ela dependerá do momento em que você estiver assistindo essa pré-aula. O meu desejo é que o Papai do Céu esteja com todos vocês, que tudo esteja bem. Eu sou a irmã Lourdes, moro em Juquiá, no interior de São Paulo, e estou aqui com essa missão de passarmos alguns dias juntos, né? Desenvolvendo aí a pré-aula para, na medida do possível, auxiliar vocês, não só ajudar vocês, mas ajudar a mim também no desenvolvimento das aulas da nossa classe dos tesouros infantis, certo? Quero dar aqui as mais cordiais boas-vindas, com todo carinho, para aquele professor, para aquela professora que nunca trabalhou na ESIR, mas que nesse ano aceitou o desafio de evangelizar crianças. Muito bom, parabéns para você, que Papai do Céu te abençoe muito. Trabalhar com crianças é uma aventura desafiadora, porém muito gratificante, você pode acreditar. Tenho em minhas mãos aqui o manual da lição do TI deste trimestre. O tema geral das nossas lições é como ser feliz. Nossas crianças e nós também estaremos durante esse trimestre aprendendo instruções importantíssimas, passos que devemos dar para alcançar aquela felicidade que todos nós almejamos e que nós podemos encontrar apenas em Jesus, tá bom? Então eu quero deixar uma dica importantíssima aí para vocês, não só para quem está começando, como também para outras professoras e professores que já estão aí engajados, familiarizados com o trabalho da ESIR e que às vezes com o tempo, né, que a gente já tem trabalhando na escolinha Sabatina Infantil Reformista, às vezes com o tempo a gente pega uma certa confiança e às vezes, não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo, de pegar o manual e ir correndo lá para a lição número 1 para ver quais as atividades que eu preciso preparar, quais são os recursos, né, que eu preciso providenciar para desenvolver as aulas, mas eu queria fazer um apelo especial para todos vocês, professores. Vamos dar uma lidinha no manual na íntegra? Aqui nós temos informações importantíssimas que podem nos auxiliar nesse tão nobre trabalho de ensinar crianças. Ensinar crianças, principalmente na ESIR, é coisa muito séria, é um trabalho divino. E Papai do Céu inspirou os idealizadores, os criadores do manuais, para fornecerem para nós alguns tira-dúvidas, vamos falar assim. Se você pegar o manual e ler desde o comecinho, todos os pontos que a gente tem aqui, antes de chegarmos na lição propriamente dita, você verá que tem coisas que às vezes a gente tá fazendo na ESIR, às vezes alguma prática que a gente adotou, que pode ser melhorada. Ou às vezes a gente faz alguma coisa de forma inocente, né? Só que aí a gente vai ler e a gente recebe mais luz a respeito daquele assunto e pode fazer melhor ainda, tá bom? Então assim, não vou falar para vocês os detalhes que eu achei mais importante aqui durante a leitura do manual, tá bom? Porque aí vai ficar sem graça. O importante é que vocês mesmos pesquisem, tá bom? Cheguem às respostas e até porque, bem que eu gostaria de falar, sabe, pessoal? Porque eu gosto de falar mesmo, mas vai tomar muito tempo, tá bom? E o objetivo da nossa pré-aula é outro, certo? Só que hoje, como é a primeira pré-aula do ano de 2024, talvez nós tomemos um pouquinho de tempo a mais. Então, eu vou pedir a paciência de vocês, tá bom? E aproveitando com essa fala de primeiro trimestre de 2024, primeira lição, eu quero aproveitar também para desejar a todos vocês
um ótimo 2024. Que o Papai do Céu nos dê sua graça, nos fortaleça, nos ajude a enfrentar as lutas e desafios e que ele também nos ajude a preencher aí os requisitos, a melhorar a cada dia e assim estarmos prontos para a sua vinda. Logo, logo o mestre vai voltar, logo, logo estaremos com ele no céu, esse é o meu desejo. E aí sim, nós saberemos o que é felicidade de fato, certo? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa lição? Como vocês já acompanharam outras pré-aulas, vocês já sabem que a lição da escola sabatina das crianças, ela é dividida por partes, né? Tem o memorizando, tem a apresentação da lição, aplicando, enfim, vários tópicos que nós vamos falar sobre eles daqui a pouco. Antes, porém, de entrarmos na lição, eu acho importante falar isso para vocês, que nós já teremos feito outras coisas com outras coisinhas, né, com as crianças. Então, assim, é importante que o professor ele chegue um pouquinho adiantado na ESIR, com alguns minutinhos de antecedência, esteja lá para fazer aquele acolhimento gostoso das suas crianças, para cumprimentá-las, né? Esse é o período de espera. Nós temos uma tabelinha também no manual que, gente, eu acho muito legal. Ela é como se fosse um planinho de aula que você pode preencher com as atividades que você vai realizar no dia, porque não são todos os sábados que a gente canta o mesmo corinho, não é verdade? Nós temos no manual dicas de corinhos para todas as lições. Nós temos sim. E temos lá o link para a gente baixar. Se você tem grupo de pais, você pode enviar para os pais para eles estarem colocando para as crianças ouvirem em casa, ir ensaiando, certo? Então, nessa tabelinha que nós temos aqui no manual, a gente pode, de acordo com a possibilidade de cada igreja, às vezes a gente sabe que uma igreja tem mais recurso, que outra igreja tem menos recurso, mas se você não pode tirar cópias, quem sabe, se você tiver um tempinho, você possa escrever, tomar como base essa tabelinha para fazer o seu planejamento do sábado, certo? Então, aí na nossa tabelinha tem esse períodozinho de espera, tem a abertura que ela é feita com o quê? Com os cânticos, com as boas-vindas, oração. Depois nós temos a apresentação das visitas. E também podemos mencionar o aniversariante da semana. É importante que tenhamos preparado, dentro de um potinho lá guardadinho, uma lembrancinha. Pode ser uma coisinha simples, mas só para não passar em branco, tá bom? Uma lembrancinha para a visitinha que pode chegar e uma lembrancinha para o aniversariante, ok? Depois nós temos o registro das atividades missionárias, que são muito importantes e é interessante que estejamos conversando com os pais também durante a semana, incentivando, entregando pelo menos 2 folhetinhos para cada criança, para que ela possa distribuir, pedir aos pais quando fizerem alguma visitinha enferma, alguém comunicar a gente, porque às vezes a criança ela esquece de passar, não lembra, né? Então tem esses detalhezinhos aí que nós devemos estar atentos, tá bom? Então depois que você fez a anotação das atividades missionárias que as suas crianças puderam desenvolver, fez aquele incentivo, então você faz também o recolhimento da ofertinha, sempre mencionando para a criança o destino daquela oferta, para que usamos as ofertinhas, né, que recebemos, que doamos, né, na igreja, com qual finalidade? Para quais situações a ofertinha é usada? É bom a gente conversar com as crianças uma linguagem de fácil compreensão para elas, né? Para essa faixa etária, para que elas entendam e para que elas possam ir assimilando isso também, certo? E então, depois de feito, né, de fazermos essa rotininha da nossa ESIR, nós vamos então para a historinha propriamente dita. Vamos então para a parte do memorizando? Que tal? Vamos lá? Então, pessoal, antes de ir para o memorizando, a gente vai mencionar de novo, tá? Aqui o
o tema do trimestre, que é como ser feliz. Vamos então para a lição número 1, fazendeiro rico e insensato. O que nós esperamos? Quais são os objetivos que nós queremos alcançar com as nossas crianças ao compartilharmos com elas essa historinha? O que a gente pretende? Pretendemos saber que tudo que a criança... pretendemos que a criança ela se conscientize, ela saiba, ela entenda que tudo que ela possui vem de Deus. Que ela possa também sentir-se grata a Ele por tudo que tem e que ela possa responder repartindo os dons de Deus com os mais necessitados, ok? Qual é o pensamento central da nossa lição que vai nortear toda essa historinha? O pensamento central é: recebemos para dar. E o versinho para memorizar, qual é? É Lucas 3:11, que diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Então, tá bom. Agora vamos então para o memorizando. Memorizando traz pra gente uma dica de uma dinâmica para nós realizarmos com as crianças. Quando nós formos começar a historinha, a gente vai levantar um questionamento, nós vamos perguntar assim para a criança se elas já viram uma túnica, se sabem o que é uma túnica. As crianças que já estão familiarizadas com a ESIR, que frequentam há algum tempo, que têm pais na igreja, elas vão tirar de letra, né? Elas já vão prontamente responder para a gente que era uma roupinha usada na época de Jesus, a roupa que Jesus usava, ou que os personagens bíblicos usavam, alguma coisa relacionada a isso, ela vai responder pra gente, tá bom? E aí, depois disso a gente acrescenta, né? A gente conversa ali com elas, isso mesmo, era uma vestimenta dos tempos bíblicos, certo? E aí, nós vamos convidar 4 crianças para que venham à frente. Então, nós vamos fazer o seguinte: para uma criança, nós vamos entregar 2 roupinhas, 2 vestimentas. Pode ser, se você tiver aí túnicas na sua igreja, pode entregar para ela, pedir para ela segurar 2 túnicas. Ou então você pode levar camisetinhas, ou uma calça, ou saia, né? Enfim, você vai levar 2 roupinhas e pedir para essa criança segurar. A criança que estiver ao lado, ela não vai receber nada. A outra criança receberá 2 alimentos. Pode ser 2 biscoitos ou 2 frutinhas, tá bom? Então, ela vai segurar e a outra criança que estiver ao lado dela também, nesse primeiro momento, não estará segurando nada. A criança que estiver segurando 2 roupinhas, ela vai começar o versinho, falando assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E vai entregar para a amiguinha que não estará segurando nada, né? Então, a partir desse momento, ela vai segurar, né? Então, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Então, ela entrega para a amiguinha. O aluninho ou a aluninha que estiver segurando alimentos, vamos fazer de conta aqui, ó, 2 maçãs. Tenho 2 maçãs aqui. Então, ele vai completar o verso. E quem tiver alimento, faça da mesma maneira, né? Da mesma forma, né? Como tá lá no versinho. Então, ele vai completar o verso e vai entregar a fruta pro amiguinho, ok? E aí, vocês vão fazer isso com as outras crianças que não participaram também. Se, por exemplo, você for de uma igreja grande, a sua sala tem muitos alunos, então você leva mais roupinhas, você leva mais alimentos para que você possa fazer essa dinâmica com mais crianças, com 6 crianças de repente, ou com 8 lá na frente, enfim, aí você administra essa parte aí também, tá bom? Lembrando sempre de estar ali conversando com as crianças, né? Antes de fazer a dinâmica, você vai falar, como eu já mencionei, você vai perguntar o que é uma túnica, você vai falar para essas crianças que já naquela época existiam pessoas que eram muito necessitadas, né? Que às vezes não tinham túnicas para vestir, então elas passavam frio, passavam vergonha, era uma situação muito constrangedora. Vai explicar também que naquela época
Já haviam pessoas também que passavam fome, que eram muito necessitadas. E Jesus, ele veio nos ensinar a ser generosos, pois afinal de contas nós recebemos para dar, né? Vai frisar com eles também o pensamento central. Então você dá aquela estudada no memorizando, você faz essas explicações, tem essa conversa com as crianças, faz essa dinâmica e vai ser muito legal, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos para a próxima parte agora. Agora estamos no momento do conquistando a atenção. Então, nós temos no nosso manual duas sugestões para conquistarmos a atenção da criança. Você vai escolher a sugestão que mais se adapta ao seu grupo, à sua igreja. Talvez aquela que ficou, a sugestão, a opção que ficou mais fácil para você preparar, tá bom? Então você se detém em uma dessas opções, tá bom? Estuda ali, prepara os recursos e a opção A, a primeira opção, ela vem falando pra gente, sugerindo para nós prepararmos uma cesta com alimentos. Peguei uma cestinha pequenininha da minha filha e coloquei aqui umas frutinhas, ó. Já serve, né? Então você vai mostrar a cestinha de alimentos para as crianças. Só que antes você vai falar assim para elas, crianças, imaginem que vocês estão com muita fome. Vamos passar a mão na barriguinha? Vamos fazer a cara de fome? Quando a gente está com fome, que tipo, como que fica o nosso rostinho? A gente fica feliz, alegre, contente? Não, né? A gente fica meio emburrado, de cara fechada, porque a fome, ela incomoda, não é verdade? Como que a gente faz? Então você faz ali, né, essa conversa com eles, faz ali esse gestinho, tudo. E aí, vocês falam assim para eles: agora vamos ver aqui a minha cesta. Eu tenho aqui algumas comidas, né? Ali no manual tá falando assim: imaginem que eu tenho, que nessa cesta aqui tenho muita comida, mas elas não só vão imaginar, como elas verão, né? Olha, crianças, aqui eu tenho uma cesta. Será que esses alimentos aqui conseguiriam matar a nossa fome? E eles, sim, provavelmente alguém vai falar assim: eu gosto mais da banana. Ah, não, eu gosto da maçã. Tia, nós vamos comer? Nós temos que pensar em tudo isso e pensar como que nós vamos administrar essa situação também, tá bom? Então a gente já vai, né, pensando, mas voltando aqui na explicação do conquistando a atenção, isso, a gente mostra para eles e fala: e aí, o que vocês gostariam que eu fizesse? Tá todo mundo com fome, eu tenho uma cesta aqui de alimentos, o que eu deveria fazer? Ah, tia, você tinha que repartir, dá pra gente comer. Alguma coisa assim eles falarão. Só que aí você aproveita e faz aquela cena. Você segura forte a sua cesta e fala assim pra eles: eu não vou repartir com ninguém. Esse alimento é meu. É só meu e eu não quero repartir não. Se vocês quiserem, vocês que vão e comprem, porque eu não vou dividir a minha comida com ninguém. E aí você sai e guarda a cestinha num lugar alto, e aí as crianças vão achar meio estranho, não é verdade? E aí vocês vão perguntar: e aí, crianças, isso que eu fiz tá certo? Como que a gente chama alguém que não gosta de repartir as coisas? Egoísta. Pois é, hoje a nossa lição vai falar sobre algumas pessoas egoístas. Essas pessoas, elas se esqueceram que nós, aí vai para o pensamento central de novo, recebemos para dar, ok? Vamos então agora para a segunda opção. A segunda opção sugere que você leve para sua salinha da Exir alguns grãos, tá? Você vai levar alguns grãos e aí você vai mostrar para as crianças: olhem, crianças, para que servem esses grãos? Ó, eu tenho aqui o milho, eu tenho aqui o feijãozinho. Se você quiser, você pode levar grão de bico, ervilha, né? E você mostra e fala assim: olha, são alguns grãos e para que eles servem? Pra gente comer. Ai, que legal, é isso mesmo, a gente prepara pra gente comer. Mas como que a gente pode ter essa comida?
A gente planta, esses alimentos aqui, como que a gente pode ter sem plantar, né? Aí você conversa com eles e eles vão, provavelmente chegarão à resposta de que nós compramos. Nós vamos ao supermercado, a gente compra no mercado, aí vem para casa, aí a mamãe cozinha, enfim. Aí vocês, isso mesmo, é porque a gente tem esses grãos porque a gente compra, a gente vai lá no mercado, né, comprar. Mas existem pessoas que plantam e vendem para o supermercado. Então, são os fazendeiros, as pessoas que cultivam o solo, que tratam do solo, que planta ali a sementinha, que espera crescer, que vai regando, vai cuidando. Então, quando um fazendeiro ele planta bastante e ele vende bastante, ele consegue bastante dinheiro. Quando o fazendeiro produz pouco, ele consegue pouquinho dinheiro, né? E aí você vai explicando, né, para as crianças a respeito disso. E aí você fala para eles assim, ó, fala não, você vai mostrar para a criança algumas gravuras de celeiros e de silos, né? E vai explicar que quando fazendeiro ele produz muito e não consegue vender tudo de uma vez ou consumir, então ele deixa aqueles grãos guardados no celeiro, certo? E aí você pega uma imagem, você providencia, baixa da internet, se tiver condições de imprimir, você imprime uma imagem de um celeiro e mostra para as crianças. Se você tiver alguma réplicazinha aí na sua igreja, alguma coisa parecida com o celeiro, então você mostra para a criança, tá bom? Ou então você pega a imagem e você pode mostrar também para as crianças, né, passar essa informação para eles, mostrando uma imagem dos silos modernos, né, que são hoje, entre aspas, os celeiros, né, atuais, aí, moderníssimos, como eles são feitos e tal, você pode mostrar uma imagem para a criança. Eu imprimi, deixa eu pegar aqui atrás, eu imprimi aqui essas duas imagens, tá bom? Então, essa aqui eu falo, ó, esse aqui é um celeiro mais antigo, e esse aqui é um modelo dos silos modernos, onde as pessoas pegam os grãos e guardam, deixam lá armazenados para poder revender depois, quando fazem assim em grande quantidade. E hoje nós vamos falar sobre um homem que ele teve uma grande colheita, tá bom? Então você escolhe uma dessas opções e desenvolve ali, conversa com as crianças e aí você vai, dessa forma, você conquistará a atenção dos seus alunos e agora sim você pode apresentar a lição, tá bom? Vamos lá? No apresentando a lição, nós também temos duas sugestões e tem também outras sugestões que não estão expostas ali, escritas ali, mas como vocês, professores aí, com exceção dos que estão chegando agora, outros professores que já assistiram outras pré-aulas, né, já estão por dentro também das outras sugestões. Então, assim, a opção A, ela sugere para a gente fazer uma pequena maquete de fazenda, tá? Aí a gente vê a opção, vai lá no manual, dá uma olhadinha na sugestão da página 20, ok? Você pode montar uma maquete bem bonitinha para trabalhar, para apresentar a lição para os seus aluninhos. Tem a opção também de você, com antecedência, preparar alguns trajes maltrapilhos e chamar algumas crianças à frente e colocar nas crianças esses trajes. Elas vão gostar muito de estar participando do apresentando a lição com você. Então, você pode providenciar alguns trajes assim, bem feinhos, né? Maltrapilhos e colocar sobre as crianças, sobre aquelas que não quiserem. Nunca obrigue uma criança que não quer participar a participar, tá bom? Eu sou dessa opinião. Eu sei que assim, existem técnicas diferentes de ensino, né? Cada um tem a sua, mas assim, eu sou da opinião que a gente não tem que obrigar. A gente precisa, assim, incentivar, mostrar por que seria legal que a criança participasse,
né, daquela situação, participasse com a gente. Mas se a criança está tímida, se a criança não quer, não obriga, tá? Eu não sou muito a favor de você falar, você vai participar sim, pronto e acabou, né? Então, assim, enfim, não quero levantar nenhuma polêmica aqui, mas assim, eu tô colocando para vocês, assim, o meu ponto de vista, tá bom? Então, você convida aquelas crianças que gostariam de participar, você coloca esses trajes nelas, é uma das opções. Só que também há a opção de você imprimir as imagens. Se para você for mais fácil fazer a impressão da imagem, colar sobre um papel durinho, mostrar as ilustrações para elas também. Eu também, gente, assim, em semana que tá muita correria na escola, muito agitada, que eu preciso preparar muita coisa para minha sala de aula e que eu vejo que vai ser complicado preparar esses recursos para os meus alunos, eu tenho o computador, né? E aí eu acabo montando os slides. Na nossa Exir, nós temos alguns aparelhos, né, de televisores. Então a gente conecta lá, né? Pega um cabo HDMI, a gente coloca lá e passa os slides para as crianças. Eles também prestam bastante atenção, tá bom? Já fiz isso algumas vezes e deu certo. Então, se você achar que é mais fácil você sentar, a sua semana foi muito corrida, puxa, eu não consegui fazer uma maquete, eu não consegui fazer uns bonequinhos, tal, mas eu tenho possibilidade de montar uns slides, aí você procura umas imagens bem bonitas, umas ilustrações que chamem a atenção, você pode montar uns slides também, se for o seu caso. Ah, mas eu não tenho esse recurso, não tem como eu montar slides. Para fazer maquete também é difícil, mas também o manual sugere pra gente alguns bonequinhos que você pode fazer a partir de potinhos de Yakult, né? Jacute, ou com outros potinhos também, são sugestões bem fáceis, vocês podem olhar lá. Eu peguei, gente, fui no quarto da minha filha, aí peguei uns pedacinhos de tecido que tinha lá, não tá nem muito combinando, sabe? Mas só para mostrar aqui, ó. Ah, mas irmã Lourdes, eu não tomo nada com leite, não tomo Yakult, graças a Deus já venci tudo isso. Sim, muito bom, parabéns, né? Para quem já não usa mais derivados do leite, mas você pode ter parentes que usam, né? Pode ter amigos, colegas que às vezes têm. A minha irmã, por exemplo, teve uma vez que ela guardou vários copinhos de requeijão com tampa. Deixou lá guardadinho. Um dia eu cheguei lá e vi aquele monte de copo de requeijão. E eu falei, uau! Ela falou, você vai precisar para alguma coisa? Eu falei assim, ai, se você puder me dar, eu agradeço. E eu usei na Exir. Na Exir não, acho que foi numa EBF, alguma coisa da igreja. Eu peguei e fiz uso daqueles copinhos de requeijão que ela havia me dado, certo? Então, sempre tem um parente, alguém, um amigo, né, que uma amiga ou amigo que reserva essas coisinhas, que deixa guardadinha em casa. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Então, aqui eu só, ó, peguei e fiz um círculo, coisa bem simplesinha, gente. Um círculo, uma carinha triste para representar as crianças famintas, tá? Peguei um pedacinho de pano, cobri aqui o potinho, né, o copinho do Yakult, coloquei aqui um cintinho aqui para segurar a roupinha, bem simples, sabe? E a gente tem aí, eu sei que entre as nossas professoras, nós temos professoras super artistas, né? Que podem também sugerir outras coisas nos nossos grupos, né? No Aspa Kids, outros também. Então tá aí a sugestão, tá bom? Ó, bem simplesinho, tem outro, não tem o copinho de Yakult? Pega outro copinho, faz lá uma carinha, coloca uma roupinha. Também no manual fala sobre fazer um fazendeiro de vassoura, né? Você pode colocar uma roupinha no cabo da vassoura, pode fazer um rostinho de EVA aqui pro fazendeiro, colocar um lencinho no pescoço ali dele e tá tudo bem, vai te ajudar a contar a história. Então, você precisa sentar e decidir quais são os recursos, né? O que fica mais fácil para você fazer, tá bom? Eu fiz algumas impressões, né? Imprimi também algumas figuras, tá? Peguei e imprimi essa aqui, ó, para usar como fazendeiro, tá?
E para representar as crianças famintas da nossa história, tirei uma imagem assim, ó. Você pode colar atrás de um rolinho de papel higiênico. Aliás, os rolinhos, gente, rolinho de papel higiênico, papel toalha, são nossos aliados, tá? Você pode imprimir num papel vergê, quem tiver condições de comprar um papel mais durinho, papel vergê, faz a impressão no papel mais durinho, cola atrás do rolinho e deixa de pezinho na mesa. Então, eu fiz a impressão dessa imagem, dessa daqui também e dessa daqui. Foram essas 3 imagens que eu imprimi, tá bom? Se você tiver já uns bonequinhos prontos, ó, eu tinha aqui em casa, esse daqui, você pode usar um bonequinho dos tempos bíblicos também, e usar como se fosse fazendeiro. Mas aí você vai precisar fazer as criancinhas, tá? As criancinhas famintas, que farão parte da nossa história. Então você vai contar para as crianças que Jesus estava conversando ali com as pessoas, falando sobre o céu, e que ali no meio tinha um rapaz que ele estava muito preocupado, porque ele estava ali numa briga entre família, entre o irmão, com o irmão dele, né, que eles estavam fazendo a divisão dos bens. O pai deles havia morrido, e eles tinham que dividir a herança, e aí esse jovem que estava lá ouvindo Jesus, ele estava achando que ele estava sendo... que ele estava ficando, como que se diz? Gente, quando a gente precisa, a gente não lembra das palavras, né? Olha só, ele estava achando que ele estava sendo prejudicado nessa divisão dos bens, né? Que o irmão dele estava querendo passar a perna nele. E ali, ouvindo Jesus, como ele sabia que Jesus era muito atencioso, né? Ele chega para o mestre, né? Para Jesus falar, ai, Senhor, me ajuda nessa situação, precisava resolver isso, e conta para Jesus. Só que Jesus, que sabe tudo, que vê o que está lá no íntimo do nosso coração, sabia que o problema daqueles 2 irmãos era o egoísmo, né? Eles não estavam preocupados com o assunto do momento, que era o céu, eles estavam preocupados com os bens terrenos, com as riquezas terrenas. E então agora Jesus conta para ele essa historinha, a historinha do fazendeiro rico. E então Jesus conta que um fazendeiro, ele possuía muitas terras, e perto dele também moravam crianças que passavam fome, né? Você vai mostrando para eles, né? O fazendeiro, ele possuía muitas terras, ele produzia, só que lá perto do fazendeiro, na mesma região, tinha muitas crianças que passavam fome, né? Mulheres viúvas também que passavam necessidade. E aquele homem, ele era um tanto egoísta, mas era amado por Deus. E Deus queria mostrar para ele que ele podia fazer a diferença na vida daquelas pessoas que precisavam, certo? Então Deus continuou abençoando aquele homem. Ele plantou e veio o sol e a chuva. Um instantinho, pessoal, não deixei perto de mim. O sol e a chuva. E aí você pode mostrar para as crianças, olhem, crianças, Papai do céu tão bondoso enviou a chuva sobre a plantação daquele homem, para que as plantinhas crescessem bonitas e saudáveis. Mas as plantinhas não precisam só de água, elas precisam da luz do sol. Papai do céu enviou o sol. Então você pode mostrar uma imagem do sol, se você tiver impressa. Se você tiver em EVA, você pode mostrar para as crianças. Se você for produzir, essa imagem eu tirei da internet também, a gente pode ver depois para mandar o linkzinho para vocês, ou mandar a imagem. Essa imagem, eu me inspirei no YouTube, eu peguei do YouTube as instruções para fazer uma nuvenzinha como essa. A moça explica como fazer uma nuvem em 3D. Se vocês tiverem tempo e fizerem, as crianças vão amar, fica muito bonitinha. Mas eu fiz uma nuvenzinha simples, usei fio de nylon e o papel, a cartolina laminada para fazer as gotinhas, umas maiores e outras menores, tá? Aí eu peguei, colei essas gotinhas no fio de nylon, é facinho, você tem que fazer duas, né? Assim, você faz a gotinha, 2 gotinhas, né? Aí você coloca o fiozinho de nylon por cima, coloca a colinha, né? Você passa a colinha na gotinha toda,
coloca o fiozinho de nylon e cobre com a outra parte da gotinha, com outra gotinha, né? Aí fica assim, ó, dos dois lados. Foi cartolina laminada que eu usei, e aí eu fui fazendo, colocando, né, o fiozinho ali, colando o fiozinho na gotinha e colocando outra gotinha por cima. Bem facinho, né? Não é difícil não, tá bom? Então, continua a história falando que Papai do Céu enviou a chuva para molhar a plantação daquele homem enviou o sol também. Deus abençoou tanto que ele produziu muito. Ele guardava as suas coisas em pequenos celeiros. Só que como ele viu que ele estava produzindo muito, 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 ao invés de pensar assim, nossa, eu vou pegar o que está sobrando e eu vou levar para aquelas famílias necessitadas, para aquelas criancinhas que estão passando fome. Ele não pensou dessa maneira. Ele pegou os celeiros dele, você mostra, né? Providencia potes pequenos, aí você guarda, você tira aqueles potinhos, fala assim. Ele pensou assim, nossa, eu tô produzindo tanto que eu não vou conseguir guardar nesses celeiros, eles estão muito pequenos. Farei celeiros maiores. E então você pega um potinho, alguns potes maiores e coloca ali em cima da mesa, mostra para a criança ali os potes maiores, tira os menores, né? E ali fala assim, e aí ele colocou todos os seus grãos ali dentro, deixou tudo guardadinho para ele vender e pensou assim, nossa, eu vou ficar mais rico ainda, vou vender todos esses grãos. Só que Papai do Céu ficou muito triste com ele, muito triste, porque ele era muito egoísta e não queria ajudar ninguém. E então o Papai do Céu disse para ele assim, louco, essa noite você vai morrer. E o que farão com tudo isso que você acumulou, né? Então você conversa com as crianças, fala para as crianças que aquela atitude foi errada, certo? E aí você vai seguindo as instruções que tá ali, você lê bastante, tá? Não é legal ler só uma vez e ir lá aplicar a lição, porque daí você vai fazer de qualquer jeito. O importante é se dedicar, a gente tem que ler, gente, não adianta ler umas 2 ou 3 vezes, até marcar alguns pontinhos importantes, né? Alguma parte da história ali que você não quer pular, então você faz as suas anotações, tá bom? E aí você, quando chegar nessa parte que você vai falar que Deus disse para ele, né? Essa noite você vai morrer, e quem vai ficar com tudo que você guardou? Diz aqui, né? Aquele homem, aí você conta para as crianças, nossa, crianças, aquele homem iria morrer e ele não ia aproveitar nada do que ele juntou. De que adianta guardar as coisas só para si, né? E aí você termina a história falando que depois que Jesus ele contou aquela história para aquele rapaz, ele voltou-se para o povo e disse: isso acontece com todos aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas não são ricos diante de Deus. Então você finaliza ali a história com as suas crianças e vai para a próxima parte, que é o revisando. Agora sim, nós vamos para o aplicando, que é um momento que as crianças terão a oportunidade de desenvolver uma atividade ali também, tá bom? Antes de finalizarmos a nossa historinha. Na parte do aplicando dessa lição, ela sugere pra gente que a gente leve algumas revistas velhas para as crianças, para elas folhearem e encontrarem algumas imagens de objetos, de móveis ou casas luxuosas, tá bom? Elas precisam encontrar imagens de coisas caras e luxuosas. Se você quiser ganhar tempo, tá bom? A sugestão é que você já leve tudo recortado, que você encontre essas imagens, recorte e leve recortado para suas crianças. Eu, particularmente, vou levar recortadas. Pessoal, eu não tenho mais revistas em casa. Como eu trabalho com escola, eu até tinha algumas, mas já levei, já usei com os meus alunos. Hoje eu não tenho muitas revistas assim. Você pegar de repente, um observador da verdade e recortar para fazer esse tipo de atividade, você não vai fazer, né?
Então, tinha que ser alguma revista assim por fora que você tivesse, né? Alguma revista que não faria, que não teria problema para nenhum, não teria problema nenhum para você recortar essas imagens. Mas no meu caso, eu também fiz a impressão de alguns objetos que podem chamar a atenção das crianças, né? De coisas caras e luxuosas, e pretendo fazer uma roda com eles, sentar no chão da salinha com eles e colocar essas imagens no meio da roda para a gente observar e conversar a respeito. Antes, porém, eu vou deixar em uma cartolina escrito essa frase assim, ó: quem tem letra bonita, escreve. Quem gosta da sua letra, escreve também. Nem que não seja tão bonita, mas você gosta da sua letra? Vai servir a esse propósito? Vai sim. Então você pega uma cartolina e você escreve Tesouros da Terra. Coloca lá. Eu digitei e acabei fazendo a impressão, sabe, gente? Porque eu não gosto muito da minha letra, tá? Escrevo bastante, sim, mas eu prefiro fazer a impressão. Então, eu fiz a impressão aqui, digitei aqui em casa, imprimi aqui em casa, né? Assim, tem um pouco dessa facilidade, porque faz tempo que eu trabalho com criança, então eu tenho que ter uma impressora para facilitar no meu trabalho, e eu acabo usando para essas coisas. A nossa Exir também tem, né, uma impressora para as professoras imprimirem, mas às vezes aqui em casa eu acabo fazendo os meus recursos mesmo. Então, eu escrevi Tesouros da Terra, providenciei uma cartolina, vou colocar lá em cima, vou mostrar para as crianças essas imagens. Depois de mostrar para elas essas imagens, nós vamos colar na cartolina. Vou passar uma colinha assim atrás, vou pedir para eles me ajudarem a colar os tesouros da terra. Então, eu coloquei, fiz aqui, ó, tirei uma imagem aqui de coisas caras. Olha que geladeira linda! É bem cara, não é mesmo? O apartamento parece ser um apartamentinho pequeno, mas tem coisas ali bem caras, bem bonitinhas, né? Então, é isso. Também fiz a impressão aqui, ó, roupas de crianças. Essa aqui, na verdade, era de uma reportagem sobre roupas caras, né? Roupas de crianças aqui. Peguei essa imagem aqui, tá bom? Colocando bem pertinho de vocês, para vocês verem. Também fiz a impressão dessa imagem, uma pessoa aqui contando algumas notas de R$ 100. Um carro aqui, olha, gente, que top! Carro caríssimo, não é verdade? Esse aqui é um dos brinquedos mais caros. Os meninos com certeza vão gostar de ver a imagem desse carrinho, né? Tem uma boneca que as meninas gostam muito e é carinha, né, gente? Como é carinha? Aqui, ó, a imagem de uma Barbie também. Um rapaz aqui também escolhendo roupas caríssimas. E aqui nós temos uma imagem de uma mansão. É uma mansão das mais caras em Florianópolis. Linda, 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 com essa piscina maravilhosa na frente, tá? Dei uma pesquisadinha, separei as imagens, fiz a impressão. Então, essas são as imagens que eu vou mostrar para os meus aluninhos. Vocês podem providenciar algumas imagens aí, de acordo com a possibilidade de vocês, tá bom? E atrás dessa cartolina, depois que eles colaram os tesouros da terra, nós vamos virar a cartolina. Eu vou colocar, né, essa frase, vocês podem escrever, se, né, quem quiser escrever, escreve. Quem quiser fazer a frase no computador de outra forma, com outra fonte, né, mais compridinha, assim pode fazer também. Aí vocês vão escrever assim, ó: o que acontece aos tesouros da terra? E aí a gente vai mostrar para as crianças que todas essas coisas caríssimas, esses tesouros, são perecíveis, né? Infelizmente pode vir uma inundação. Olha só, esses tempos nós tivemos, né? No sul, quantas casas ficaram alagadas. Vem a água, entra, estraga os móveis. Nossa, que prejuízo! As roupas caríssimas, elas também envelhecem, desbotam, ficam velhas, né? As mansões correm riscos de acidentes também, de pegarem fogo, né? Sofrer um incêndio, dar muito prejuízo. O dinheiro
O ladrão, ele pode roubar, levar embora e a gente ficar sem. Aqueles brinquedos caros duram para sempre? Não, podem durar muito, mas chega num momento que acaba estragando, né? Olha só, os brinquedos estragados. Então você vai colocar atrás da cartolina o que acontece aos tesouros da terra. Eles perecem, eles no momento eles acabam, não duram para sempre, né? E aí você vai pegar outra cartolina, a sugestão é que você pegue outra cartolina e você escreva. Peraí, só um instantinho. Aqui tem, ó, tesouros da terra, o que acontece aos tesouros da terra, isso mesmo. E agora, em uma outra cartolina com as suas crianças, estará escrito, né? Você já leva escrito, tá? Ou colado lá esse título, Tesouros do Céu. E agora você apresenta outras imagens para as crianças. Você pode selecionar uma imagem, ó, tipo essa daqui, o netinho ajudando o vovô a regar as plantas, dois irmãozinhos aqui juntando os brinquedos, conversar com a criança sobre isso, né? Que quando duas crianças brincam, as duas crianças também, após a brincadeira, tem que juntar os brinquedos, não deixar só uma lá juntando sozinha, todo mundo tem que juntar junto. Aqui tem um irmãozinho ajudando, né? O outro, aqui um papai, né, que acabou de ler a Bíblia com seus filhinhos, fazendo oração, que coisa mais linda, né? Alguém separou roupas que não usa mais para doar, olha só, vai fazer uma doação de roupas. Aqui a gente tem uma menininha que não está no celular, olha só o que ela está fazendo. Ela está lendo a Bíblia. Aqui nós temos uma pessoa que está dando ofertinha na igreja. Aqui nós temos um menino que tem um amiguinho numa condição especial. O que ele está fazendo? Está brincando com o amiguinho dele. Juntos, eles estão se divertindo. Olha que coisa gostosa. Aqui nós temos também alguém que separou alguns alimentos para doar os alimentos. Aqui nós temos uma menininha que está ajudando a vovó a atravessar a rua, né? A vovó com uma certa dificuldade ali com a muletinha e a menininha pacientemente ajudando aquela vovó a atravessar na faixa de pedestre certinho. E é isso, tá bom? Então, vocês vão mostrar essas imagens para as crianças, farão esse cartaz, se for possível deixar penduradinho, né, fazer um varalzinho na paredinha da sala e deixar ali penduradinho para que na próxima aula as crianças possam ver de novo. Quem sabe se tiver um tempinho vocês comentarem, relembrarem com ela, isso também é muito bom, tá? Então, essa aí é a parte do nosso aplicando. Para o revisando, nós vamos usar as perguntinhas que estão na página 84. Outra coisa que eu acho legal também, pessoal, antes de aplicar a lição, dá uma olhadinha nas perguntas e certifique-se que você vai, que durante a contação da história, você estará abordando, mencionando as respostas daquelas perguntinhas. No começo do ano de 2023, eu fiquei com a sala do TI também, e foi um sábado que eu contei uma história sobre Davi, que falava ali o nome de duas cidades e tal. E quando eu fui fazer as perguntas para as crianças, eu percebi que tinha uma perguntinha que eu tinha passado aquele detalhe por alto. Então, nem dava para fazer aquela pergunta para as crianças, porque eu não tinha mencionado aquele ponto na lição, certo? Ou então, até dá para fazer você aproveitar aquela oportunidade para relatar esse ponto que ficou sem explicar, tá bom? Alguns mais espertinhos vão falar, professora, mas você não falou sobre isso, né, na lição. Mas aí você contorna ali a situação, conversa com eles, fala que aquela informação também é importante, né? Mas assim, para valer como ponto, por exemplo, algo que você não mencionou e você vai perguntar para as crianças, talvez não seja muito legal,
né? Então é bom a gente dar uma lidinha também nas perguntas, a gente se certifica do que a gente tem que falar, né? Aqueles pontinhos, e então você vai fazer as perguntas para as crianças para revisar a lição, para revisar, né, o que eles aprenderam. Quando a criança acertar a perguntinha que você fez, você direciona a criança, você leva a criança até um celeiro, um dos celeiros, que deve conter dentro dele uma lembrancinha. E tem que ser 2 coisinhas, tá bom? Por exemplo, ó, nesse pacotinho aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei 2 massinhas de modelar e 2 forminhas, tá? Então, a criança acertou a pergunta número 1. Vamos fazer de conta que a minha Liz, a Liz acertou, aí eu vou entregar para ela. Olha, Liz, você ganhou uma lembrancinha por ter acertado a perguntinha. Mas qual que é o pensamento mesmo da nossa lição? Vamos lembrar? Recebemos para dar. Ah, aqui tem 2 massinhas e 2 forminhas, então você vai ter que dividir com alguém. Combinado? Então você faz esse combinado com a criança e ela vai dividir. Eu penso, sabe, pessoal, de fazer assim. Vou levar os embrulhos na quantidade assim que equivale a metade dos meus aluninhos, porque assim eles vão dividir uns com os outros, né? Quem for acertando a perguntinha, eu vou entregar. Alguns ficarão sem, mas aí os outros terão a possibilidade de dividir, porque essa é a proposta, que eles repartam entre si, tá bom? A lembrancinha, ok? Assim é o nosso revisando, que é claro, vocês podem também adaptar, se vocês tiverem uma ideia melhor, que não fuja desse objetivo, tá? Então vocês podem adaptar, vocês podem também entregar para as crianças 2 biscoitinhos ou 2 adesivos, tá? Embora eu já mostrei para vocês aqui alguns alimentos, tal, quanto mais vai chegando perto do horário do culto divino, sinceramente eu fico meio incomodada de dar algo para as crianças comerem. Embora existam situações que a gente vê, né, entre a escola sabatina e entre o culto, às vezes sai uma avó com um lanchinho, sai uma mãe com a criança e o seu lanchinho, e eles comem ali, mas eu acho que a gente também precisa avaliar quem é o pregador do dia, certo? Se você tem intenção de dar alguma coisa para a criança comer, você dá uma olhadinha lá e certifica-se que no culto divino a pessoa que vai trazer a mensagem é alguém que gosta de falar bastante, né? Então não vai atrapalhar o almoço daquela criança. Agora, se você for lá, se você conhece o irmão que vai pregar e sabe que a pregação dele é bem curtinha e que corre o risco de, se você dar um lanchinho, alguma coisa para a criança, entre a apresentação, não, entre o término da exília e o culto divino, sabe? Se você vai correr um risco de dar alguma coisa e receber alguma reclamação, porque eu tô falando assim, gente, com base em experiências que eu já tive, tá? Houve uma situação assim que a gente levou algo e a gente deu um lanchinho para a criança após a escolinha, e depois uma avó veio falar comigo, falar, nossa, irmã, vocês deram coisa para eles comerem agora, vai atrapalhar o almoço deles, né? A irmã ficou meio injuriada, assim, e tal, e aí a gente conversou com ela, explicou, fazia parte da dinâmica da lição e tal. Então, por isso que eu falo, cada igreja tem que analisar o seu contexto, o perfil da sua sala, dos seus responsáveis, né, pais, avós e outros, e ver se compensa ou não servir um lanchinho entre uma programação e outra, tá bom? Então eu optei, né? Aqui eu coloquei para mostrar para vocês a massinha e forminha, mas o que eu quero mesmo entregar para as crianças são 2 adesivos. Nossa, você tá mostrando pra gente a massinha, mas não vai entregar a massinha? É porque no último sábado as crianças, né, o último sábado de dezembro, as crianças já receberam massinha e forminha, né? Então, para não repetir, possivelmente eu darei para cada uma delas um adesivo, tá? Para que elas repartam entre si. Combinadas? São sugestões aí do nosso revisando. Vamos para o próximo tópico. E agora, pessoal, para finalizar, nós vamos então para a parte da nossa história que é o contando aos outros, tá bom? Então, aqui a sugestão que a gente tem é para que a gente entregue para cada criança uma sacolinha, que pode ser de plástico ou de papel,
e sem nada escrito e deixar que as crianças enfeitem a sacola com mensagens de amor ao próximo, tá? Tem essa sugestão também. Usar caneta para retroprojetor ou fazer um cartãozinho e grampear nela. Nós sabemos que na sala dos tesouros infantis nem todas as crianças sabem escrever. Algumas estão sendo alfabetizadas. Então, eu tenho aqui, ó, providenciei uma sacolinha de papel, tá bom? Nessa sacolinha, você pode pedir para a criança, você dá uma olhadinha na hora ali, né? Ver que horas são, tá? Se não vai atrapalhar também a apresentação ali das crianças, se for o dia delas apresentarem, né? Dos tesouros infantis. Mas então você tem uma sacolinha de papel. Então você vai fazer conforme a sua criatividade. Você vai orientar as crianças para que as que já estão sendo alfabetizadas, você pode, com a ajuda de uma auxiliar também, porque não é fácil fazer tudo sozinha, né? Às vezes tem criança, não tem sala de maternal na sua igreja, e daí a criança do maternal tá por ali junto também, então é bom que haja uma auxiliar com você nesse momento. Então vocês juntos poderão ajudar as crianças a enfeitar a sacolinha, quem sabe fazer um desenho de coração, aqueles que já estão sendo alfabetizados, de repente podem escrever uma mensagem de amor aqui. Mas eu, pessoal, como eu acho que essa aula vai render bastante, eu pensei no seguinte, eu fiz para as minhas crianças um cartãozinho, tá? Um cartãozinho simples, em forma de coração, que abre assim, tá? Então, eu fiz esse coração e vou pedir para as crianças, ainda estou decidindo se eles vão pintar com guache, que é um papel mais durinho. E com a nossa supervisão, a gente pode ajudar eles a pintarem, a pintarem com tinta guache ou mesmo giz de cera, tá? Tenham cuidado, como tem uma mensagem já escrita, a gente pode abrir assim o cartão, colocar em cima da mesa, pedir para que as crianças pintem, tá? É claro que se eles forem pintar com guache, você tem que pedir para que a criança volte depois do culto divino na sala para pegar a sacolinha dela, porque aí provavelmente estará seca, sempre tendo cuidado para ajudar a criança a passar pouca tinta, porque tem uns que gostam, né? De passar bastante tinta, que às vezes chega a quase rasgar o papel. Então, a gente está ali para ensinar eles, para ajudar a passar levemente o pincelzinho com a tinta e tal. Pintou, preencheu bonitinho, ou então usou o giz de cera, ou mesmo lápis de cor. Aí a gente pega, faz um furinho com o furador, né? Se você tiver furador, se não tiver furador, pega uma agulha de crochê mesmo. Leva assim uma agulhinha de crochê ou algo que dê para você perfurar, talvez até a tampa da caneta mesmo. Você faz um furinho, não em cima da mensagem, tá? No cantinho. Você faz um furinho, você coloca um fitilho ou uma fitinha mesmo, assim, de cetim, tá bom? Você coloca, você prende na sacolinha e manda para casa da criança, né? Para as famílias, para que as famílias possam contribuir com alguma coisa. Então, com antecedência, converse com o departamento de assistência social da sua igreja, com a pessoa responsável, e pergunta se por acaso se eles conhecem, né? Tem alguma família com crianças que o departamento esteja atendendo e que as nossas crianças possam fazer uma visita no sábado seguinte, né? Possam ir levar as coisinhas que elas arrecadaram durante a semana. Vocês fazerem um planejamento para ir na casa dessa família carente e levar essas coisas. Ou mesmo na casa da criança, né? Aqui tem, que é tipo um orfanato, né? Também pensei nessa possibilidade de conversar com a minha coordenadora para ela entrar em contato com a casa da criança, perguntar o que eles estão precisando, de que forma a gente pode ajudar, se nós podemos ir fazer uma visita, se ao sábado eles têm algum horário disponível, se a gente pode ir lá. Então, tem que pensar nessas coisinhas com antecedência, tá bom, pessoal? Para a gente ter um trabalho aí com êxito, tá? Eu vou compartilhar com vocês a mensagem que eu coloquei aqui dentro, tá? Que é uma mensagem para os responsáveis.
Aqui nessa bandinha aqui do coração, eu escrevi o versinho de Lucas 3:11. Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo, tá? Coloquei isso aqui e aqui foi como se fosse um comunicado para os pais. Querida família, pedimos a sua colaboração com a doação de... Aí você coloca aqui, tá? Eu particularmente achei melhor fazer assim, para ter um certo controle, né, do que provavelmente vai chegar pra gente. Porque se você colocar assim, nós solicitamos ou pedimos a colaboração de vocês com a doação de um alimento, vai que chega lá 3 pacotes de feijão ou assim, que coisinhas assim que repetidas, muitas coisas repetidas, tal. Ah, mas vai ajudar também? Sim, vai ajudar. Mas será que não fica mais legal a gente diversificar um pouquinho, pegar um pouquinho de cada coisa, né? Conciliar essa colaboração, tendo produtos diversos, nem que sejam em menos quantidade? Aí vai de acordo com a sua ideia, com o seu pensamento, tá bom? É só uma sugestão, tá? No meu caso, eu fiz assim. Eu acho melhor ter o controlezinho de tudo que vai chegar para mim, de poder dividir as quantidades certinho, talvez pedir também a sugestão de alguém mais experiente. Olha, o que você acha? Eu devo pedir quantos pacotinhos de feijão pra gente levar? E um pacote de arroz, será que já é suficiente? Tá? Então a gente vai conversando. E principalmente se a família for atendida pelas Dorcas, né? Pelo Departamento de Assistência Social. Porque aí, se as Dorcas, né? Se o departamento vai levar alguma cesta para eles, alguma coisa por esses dias, que provavelmente levará mesmo, nós podemos fazer uma arrecadação, quem sabe, de coisas que não vão na cesta, de frutas, né? Levar uma fruta, levar, quem sabe, um biscoitinho diferente para a criança ali comer, tem isso também. Então, a gente faz essa análise, após essa análise, então, a minha sugestão é fazer um bilhetinho para a família, escrever, né? No meu caso, eu vou escrever o que eu gostaria que a pessoa colaborasse, que a família colaborasse. Então, aqui, ó, querida família, pedimos a sua colaboração com a doação de 2 pacotes de bolacha ou uma penca de bananas para uma ação solidária a realizar-se no dia, aí você coloca a data que você vai fazer a entrega. Aqui eu tô me planejando para poder fazer essa entrega no dia 13, que é o sábado seguinte, né? No dia 13/1, às 16 horas, que tá mais fresquinho, né? Nós estamos no verãozão e aqui no interior, quem já veio em Juquiá sabe, é muito quente, né? Então a gente pensou de fazer de tardezinha a entrega, né? E coloquei ainda aqui assim, ó, fiquem atentos, pois durante a semana daremos maiores informações. Não dá para você especificar, para você colocar tudo dentro de um cartãozinho. Então, durante a semana a gente tem que fazer contato com as famílias mesmo, né? Conversar no grupo dos pais, tá? Ou então dar aquela ligadinha básica. Oi, fulano, você recebeu a sacolinha? Você viu lá que tá marcando que a gente vai fazer uma ação solidária? Pois é, nós vamos em tal lugar, né, fazer uma visita, e aí a gente vai levar uma cestinha, nós vamos pegar esses alimentos que vocês doaram, vamos levar para essa família carente e tal, aí você explicar com mais detalhes para as famílias, tá bom? Aí você coloca a exir da sua igreja, e aqui na outra bandinha, para não ficar sem nada, eu escrevi o pensamento central da lição, que é recebemos para dar. Recebemos para dar. Foi isso que eu fiz aqui para as minhas crianças. No caso, deixo aí a sugestão para vocês, tá bom? Que é parecida com a sugestão que tem aqui, né? Que é para entregar a sacola para as crianças, deixar que elas enfeitem as sacolinhas com mensagem de amor ao próximo, fazer um cartãozinho e grampear, né? E aqui vem um pensamento muito importante. A melhor forma de vencer o egoísmo é lembrar que devemos presentear a todos como Deus nos presenteia. Essa semana vamos procurar em casa alguma coisa com a qual possamos presentear alguém, trazendo-lhe alegria. Aí vem a sugestão. A doação pode ser de brinquedos, pode ser de roupas, alimentos, podemos
também estender, né, esse pedido a parentes, a vizinhos, né, para que eles tenham também a oportunidade de colaborar, tá? Então a gente vai colocar tudo dentro da sacola, que será considerada uma sacola de gratidão, e vamos entregar para alguém que precisa. Ah, irmã Lourdes, mas a criança não pode fazer isso individualmente? Eu estou pensando de mandar a sacola para casa, pedir para que os pais façam essa atividade com seus filhos, que registrem, né, de alguma forma, que mandem uma mensagem para mim: olha, irmã, hoje eu fui visitar uma família carente, nós levamos alguma coisa, eu pedi para que meu filho entregasse na sacolinha que vocês enfeitaram aí na Exir, tal. Então, ter esse feedback, né, tá passando para vocês essa informação, tá? E aí já é também um registro no cartãozinho, né, das atividades missionárias. Tá bom, gente? Olha, a próxima lição, que é um viajante bondoso, nós teremos menos detalhes, tá? Já me perdoem aí por falar tanto, tá? Mas prometo que na segunda lição, se Deus quiser, nós vamos tentar resumir um pouquinho mais. É que é a primeira lição do ano, tal, teve algumas considerações no início, mas se Deus quiser as próximas serão mais resumidinhas. Se tiverem dicas pra gente também, por favor envie, nós estamos aí com o coração aberto a receber sugestões também, tudo que seja bom para a obra do nosso mestre, para a honra e glória de Jesus e para o nosso aprendizado também, para compartilharmos com os outros, será muito bem recebido, tá bom? Deus abençoe vocês, um beijo, um forte abraço, e que a aula de vocês seja um sucesso. Tchau, tchau!